Nessa manhã quem vai estar ministrando com a gente é o meu amigo, há 14 anos já, né? Já tem 14 anos que você está com a gente? Meu Deus do céu, eu lembro que você tinha mais cabelo aqui em cima, pastor Gil. Pouco, a mesma coisa. Tinha a mesma coisa. Eu queria que você recebesse com carinho, aplaudindo a Jesus. Pastor Gil Pimentel vai estar ministrando e logo após nós vamos estar ceando junto. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Fazendo aniversário hoje? Hoje? Ontem fez aniversário? Amanhã? Vai fazer amanhã? Eu estou querendo abençoar com o livro que está aqui, gente. Mas, amém. Glória a Deus. Vem para cá, pastor Gil. Mesmo assentado, estenda uma de suas mãos para cá. Pai, somos gratos ao Senhor por mais um ano que o pastor Gil esteve conosco, saindo de Guaratinguetá, 700 quilômetros, a cada 2 meses, com um objetivo único, de alguma forma, transbordar nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por esse relacionamento, porque fomos aperfeiçoados e pedimos agora que o Senhor use o teu filho, a palavra que o Senhor colocou no coração dele, que venha como destino certo para o nosso coração, que o Senhor possa ter liberdade na nossa mente e que possamos organizar a nossa vida para viver o propósito que o Senhor tem para nós. Oramos com fé em nome de Jesus. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Eu ia falar de noite, ele mudou. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu vou lutar para servir os irmãos aí da melhor maneira que eu puder. Eu vou falar sobre a árdua luta de recomeçar. E eu estava vendo agora de manhã algumas coisinhas. É interessante como quando a gente entra no mundo corporativo, da onde eu sou oriundo, quantas pessoas hoje que são extremamente bem-sucedidas quebraram várias vezes. Você vai ver a história do mundo empresarial, segmento industrial, no mercado, você vai ver gente que quebrou 3, 4, 5 vezes, até mais do que isso. E por não terem desistido, conseguiram atingir o objetivo para o qual tinham traçado a vida. E penso na vida cristã como uma carreira que às vezes você quebra, não é? Às vezes você não consegue atingir ou passar de etapa tão facilmente, ou às vezes você tem que repetir algumas etapas um punhado de vezes. Salmo 51, versículo 12, um salmo muito conhecido, um salmo fruto da inspiração de Deus no coração de Davi, por causa de todos os percalços que ele tinha vivido nos seus últimos tempos, pós 50 anos da vida dele. Ele escreve assim: restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Restitui a alegria, ou restitui-me a alegria da tua salvação e me dá um coração disposto a te obedecer. Restituir uma coisa que você perdeu, uma coisa que escapou, foi. E eu sou assim bem detalhista nos estudos sobre alguns personagens bíblicos, porque eu trabalho com homens há mais de 20 anos, discipulado para homens específicos há mais de 20 anos. E sempre me chamou a atenção alguns detalhes, alguns pequenos versículos da Bíblia. Obviamente que o Salmo 51 tem outros que me chamaram a atenção por outras razões, mas esse me chama a atenção porque parece a voz de alguém que perdeu a alegria de servir, perdeu a alegria de continuar, perdeu a alegria de poder estar, porque ele pede: restitui-me. Dependendo da tradução que você tem em mãos, vai dizer: traz-me de volta a alegria que eu perdi, a alegria da salvação. E o interessante é que ele fala: a alegria da salvação, de pertencer a ti, de ser salvo por ti.
de ser propriedade tua. E acaba que acontece na vida dele um percalço terrível que tira e rouba tudo isso. Aproximadamente, visto e revisto pela cronologia bíblica, Davi cometeu os erros que cometeu com 50 anos. Depois de entre 15 e 17 anos de uma corrida extremamente extenuante para estabelecer o reino de Israel, fugindo de Saul, de outros inimigos ao seu redor, fazendo alianças e contraindo matrimônios diversos, que foi o que acabou acontecendo na vida dele. A essa altura, perto dos 50 anos, com quase 20 filhos. E quando parece que tudo estabilizou, tudo ficou certinho, ou seja, a cidadela de Davi pronta, o palácio, os exércitos ao seu redor, todos já conquistados, as regiões do mundo antigo, todos sabendo da sua fama e da sua grandeza. Foi nesse momento que ele perdeu o trilho. Ele não se perdeu quando estava em guerra, ele se perdeu quando estava justamente estabilizado de todas as formas, com todas as questões resolvidas ao seu redor. É estranho, porque talvez fosse esse verdadeiramente o tempo em que ele deveria desfrutar mais ainda da presença de Deus. E eu costumo dizer e fazer comparativos no seguinte sentido: as coisas que aconteceram com Davi, considerado homem segundo o coração de Deus, pode acontecer comigo, contigo, a qualquer momento da história, da nossa trajetória de vida. E tenho aprendido ao longo do tempo, tratando homens, pastores, líderes de igreja, muitos deles com machucaduras severas às vezes, que ele perde o gosto de continuar a carreira, perde o gosto de continuar, às vezes quer largar o ministério. A gente tem uma estatística de pastores, conversei um pouco com o pastor Rafael na quinta sobre, nós perdemos 40 pastores por suicídio, irmãos. Sabe o que significa? De que de alguma forma, alguma coisa sumiu, saiu. De alguma maneira, algum tipo de falência, às vezes entra na vida das pessoas. 40 pastores, 40 famílias, 40 esposas que ficaram sozinhas. Se isso acontece com pastores, se isso acontece com Davi, pode acontecer comigo e contigo, ao longo do caminho. Existe um velho provérbio, usado na Idade Média, na antiga Saxônia, que exigia o seguinte: que um pássaro com a asa quebrada jamais voará novamente. Era resultado de quê? De batalhas onde homens perdiam parte do braço, parte da visão, enfim. Eles não podiam lutar com eficiência mais. Então era considerado pássaro de asa quebrada. E aí eu lendo a Galeria da Fé, falou: se eu fosse mudar o nome da Galeria da Fé, eu ia colocar a Galeria da Asa Quebrada, porque só tem quebrado. Não tem assim ninguém que fala assim: isso aqui deu certo do começo ao fim. Não é? Todo mundo ali tem um corte. Todo mundo nessa Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11, que fala de Sansão, por exemplo, a improbabilidade dele estar na Galeria da Fé era gigantesca, mas Deus coloca ele lá. Moisés foi um grande profeta, mas dá uma olhada em algumas coisas. Abraão não foi um grande profeta, um grande homem, pai da fé, mas dá uma olhadinha em algumas coisas. Tá o pessoal brigando aí, árabe e judeu brigando aí, feito louco, aí parece corintiano e palmeirense brigando, irmão. O negócio pega mesmo. Agora vai virar briga de palmeirense com botafoguense. Não para, briga num ato só. É interessante como às vezes a falência quer se instaurar. Mas eu quero mudar de novo o nome da Galeria da Fé para a Galeria daqueles que não desistiram, que não parou. Deixa eu dizer para você, é comum ser ferido no caminho da vida cristã. É comum, infelizmente,
Você perdeu o trilho em algum ponto. Não é difícil. Se você tem alguns anos de carreira, você sabe disso. E você vai compreendendo isso ao longo do tempo, que você vai caminhando em direção a Deus. Você percebe que para algumas coisas a gente ainda está simplesmente fora do padrão de Deus, da palavra santa. Às vezes você fica naquela luta de diminuir o que você conhece da Bíblia para aquilo que você sabe da Bíblia e tentar diminuir essa distância, torná-la ela prática na vida diária e tudo mais. Mas a gente ainda é muito imperfeito em muitas situações, em muitas corridas que a gente vai. E nessa manhã eu quero trazer para você uma palavra de esperança, porque recomeçar é coisa de Deus. Porque recomeçar é coisa da história de quem serve a Deus. Deus é especialista em pegar gente falida, em tornar rico na presença dEle. Então eu quero partilhar um pouquinho deste enredo com os irmãos, porque talvez você ainda não tenha passado por algumas situações, mas se você continuar na carreira até o final, alguma coisa você vai passar nesse sentido. Porque quando eu olho a Bíblia, não existe nem nos heróis da fé e nem entre os 12 apóstolos quem não tenha perdido algum ponto em algum lugar. Não tem, simplesmente não tem. Todos eles, de alguma maneira, passou por alguma situação que teve que recomeçar e pegar de novo no arado e dar continuidade à corrida. Todos, não teve exceção. Então, uma das coisas que eu quero estar pontuando com você nessa manhã, nessa árdua luta de recomeçar às vezes alguma coisa na vida diante de Deus, e alguns recomeços vão ser mais difíceis que os outros, pode ter certeza disso, porque depende do tamanho do tombo que a gente leva. Não é o apóstolo Paulo que adverte a igreja dizendo o seguinte: quem está em pé, cuide-se para quê? Não caia. Também é o texto bíblico lá no Antigo Testamento que vai dizer assim: olha, o homem cai, mas quem levanta? Deus levanta. Se o justo cair 7 vezes, de todas Deus o levantará. E eu não estou dando aqui ou dizendo aqui que você tem um aval para cair. Eu estou dizendo que isso vai acontecer porque ainda a gente é pecador. Ainda pecamos, ainda falhamos, ainda cometemos erros. Nós ainda erramos com relação a Deus e a sua palavra. Tem alguém que não peca aqui? Levanta a mão, por favor, para a gente poder ajoelhar os seus pés. Tem alguém que não pecou ontem? Pelo menos. O cara foi torcedor do Botafogo, pecou ontem, pode ter certeza. Alguém não pecou no trânsito essa semana, abençoando alguém que cortou você indevidamente? Isso já aconteceu comigo, não foi uma vez. Uma vez alguém me ultrapassou de um jeito errado lá na minha cidade. Eu esqueci quem eu era. Falei assim: eu tenho que pegar ele agora. E a minha esposa do meu lado. Eu esqueci até que ela estava do meu lado. Falei: eu tenho que pegar ele agora. Eu não fiquei na carne, irmão, eu fiquei no osso. Eu falei: eu não estou na carne, eu estou no osso. Eu falei: eu tenho que pegar ele. E tal, que eu queria falar um monte de coisa pro cara. E enquanto eu não alcançava ele, eu fui abençoando ele. Abençoando ele, a mãe dele, a avó dele, todo mundo, a geração inteira da família dele aquele dia. Aí eu falei: nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Aí eu parei assim, num cruzamento, falei: deixa o cara embora, misericórdia. E a minha esposa olhando para mim. Eu falei para ela: não abra a sua boca, porque eu vou abençoar você também. Você pode falar depois. Mas eu estou dizendo que às vezes de um lance para o outro, você escorrega. De um lance para o outro você pega o trilho errado. E eu fui aprendendo ao longo do caminho que, como Deus tem tido paciência comigo, eu preciso ter paciência com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Olhar para eles com um olho de misericórdia e não de julgamento primeiro. Ofertar a graça e não o juízo primeiro. E você vai aprendendo isso quando você vai ficando calejado no caminho. Você vai passando pelas suas dores, você vai sentindo as suas agonias, as suas aflições que todo mundo tem como filho de Deus.
cada coisa que acontece que vai tirando da gente às vezes o sossego. Por exemplo, para pregar aqui é uma luta. Enquanto a gente tem um monte de gente louco para subir aqui, eu fico louco para ficar embaixo. Ouvi o pastor pregar. Quase que eu falei para ele ontem, falei assim, você dá seus pulos, você está mudando em cima da hora, eu não vou fazer isso não, mas eu tenho que obedecer. E ao mesmo tempo que é um desconforto, é um conforto. É o desconforto de saber que sou muito imperfeito para tal, e o conforto de saber que Deus é misericordioso e que Deus é bom. Esse é o conforto. Então, pense em algumas coisas, por exemplo, junto comigo. Primeira coisa, toda queda nos enfraquece, toda falha mexe com a nossa estrutura e às vezes nos desestrutura. Então a primeira coisa que eu quero lembrar você é o que Deus disse ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Primeira coisa, é na sua fraqueza que você tem a oportunidade de conhecer o poder de Deus de uma forma que você não conheceu ainda. É na fraqueza. É quando você olha para si e tem a plena convicção: não consigo fazer sem que a tua mão me guie. Não consigo ir adiante sem que o teu Espírito Santo me dê força. Paulo estava pedindo a Deus para tirar um incômodo da vida dele, chamado nas escrituras de espinho na sua carne, um tormento. Orou 3 vezes e Deus falou: não vou tirar, Paulo. Eu vou deixar esse espinho aí para que você não venha se ensoberbecer por causa do tamanho da revelação que eu já te dei. Ele vai ficar aí, mas fica tranquilo, junto vai ficar a minha graça, que vai ser o suficiente para você superar isso até o final da vida. Mas é na fraqueza. Deus, na sua infinita grandeza, aperfeiçoa o seu poder nos corações que se machucam, aperfeiçoa o seu poder nas almas que se ferem, aperfeiçoa o seu poder nas dores das decepções da nossa vida, aperfeiçoa o seu poder quando a gente é humilhado e se humilha. É aí que Deus aperfeiçoa o seu poder. Deus aperfeiçoa o seu poder justamente quando você sabe que é um falido. Abençoa, afinal de falar a verdade, abençoa seu irmão, a sua irmã, você é falido. Tem marido que vai falar para a esposa de boca cheia: falida. Por causa do pecado. Mas é totalmente próspero por causa da salvação alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então a gente não pode deixar que algumas coisas, alguns percalços ao longo do caminho da vida, a gente desista. A Galeria da Fé chama Galeria da Fé porque aquele time não desistiu de continuar no caminho, mesmo depois de perdas e derrotas que podiam ter finalizado a sua carreira. Eles foram até o final. E eu quero dizer para você nessa manhã que Deus nunca terá prazer na alma que recua, porque o justo vive da fé. E a nossa fé é um firme fundamento. Ela não é um sentimento, ela não é uma emoção, ela não é um pensamento, ela não é uma filosofia, ela não é uma religião. A fé é um firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero em Cristo Jesus. Isso é imutável. Deus não trabalha em coração orgulhoso. Deus não trabalha em gente que se acha forte. Deus não trabalha em homens poderosos, em mulheres poderosas. Deus não trabalha em gente altiva. Deus trabalha em gente que se humilha. O poder se aperfeiçoa na vida daqueles que se prostram, não daqueles que se levantam altivamente. A graça alcança o humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, é o seu tempo, Ele te exaltará, diz a palavra. Então lembre-se, a primeira coisa,
o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e não no orgulho ou na altivez. Isaías 57:15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Habita com quem? No trono, mas também habita com o abatido. Habita no trono, mas também habita com o contrito de coração. Habita no trono, mas habita com o filho que se humilha. E sabe que precisa recomeçar algumas coisas importantes na carreira e na presença de Deus. É assim que Deus age, sempre foi. Sempre foi. Quando a gente vai correndo o trecho bíblico, a gente vai vendo tanta coisa sobre alguns homens de Deus. A segunda questão: o amor de Deus nunca oscila. Eu sei disso, pastor. Não é o que você sabe, é o que você crê. O amor de Deus nunca oscila. Brennan Manning, quando escreveu O Anseio Furioso de Deus, um livro que eu tenho já há um tempo, ele disse assim: amor nunca foi o que Deus sentiu por você. Amor sempre foi o que Deus é e sempre será. Amor não é um sentimento que Deus tem maior do que nós. Amor é a identidade de Deus, é a sua essência, na qual Ele derramou por nós, através do seu Filho Cristo Jesus, na cruz do Calvário, que escandalosamente disse: está consumado. Amor é o que Deus é, não é o que Deus tem. Amor é o que Deus é, não é o que Deus sente. Por isso que não oscila. Não é o que Ele sente por mim, é o que Ele é na minha vida. Não é uma coisa que quando a gente erra, e a gente não erra pouco, o amor dele muda, o amor dele esfria. O único amor que esfria é o nosso. O de Deus nunca esfriou e nunca vai esfriar. Vai permanecer sempre o mesmo. Olha para o filho pródigo, por exemplo. Jesus ensina uma das maiores lições de amor do planeta na parábola do filho pródigo. Um camarada novo que decidiu sair pela vida, levou o dinheiro do pai no bolso, dizendo: eu vou curtir, vou fazer o que eu quero. Aí você tem um pai que não desiste de esperar. Como é que é isso? Já contei uma historinha, eu não sei se foi aqui que eu já contei um punhado de vezes. Às vezes cada vez que eu conto um pedaço diferente, porque eu não lembro tudo. Mas vou contar de novo. Lendo um livrinho fininho que eu tenho em casa, chamado O Imensurável Amor de Deus. Conta a história de um rapaz chamado Sabat, da Indonésia. Morando num vilarejo pequeno, num lugarzinho tranquilo. Um dia chega para o pai e diz: pai, eu vou para a capital, lá em Bangkok, e vou tocar minha vida. E o pai disse: é um lugar perigoso. Cuidado com o que você vai fazer com as suas escolhas. Não, pai, eu vou. Daí ele pula no trem que passava pela vila e foi para viver lá na capital. Na capital, o que acontece com ele? Ele se desvia, o caráter dele acaba. Ele entra para dentro do tráfico de droga, e do tráfico de droga ele pula para a exploração sexual infantil. E ele começa a enriquecer, até que chega uma outra máfia mais poderosa do que a dele, se estabelece, toma tudo dele, tira ele da casa dele e coloca ele para viver no lixão da cidade. No lixão da cidade ele volta a lembrar da pequena vila. E ele disse: eu vou voltar para casa. E ele escreve uma carta. Naquele tempo não tinha WhatsApp, então tinha que ser carta. Escrevia uma carta, voltou lá, o correio levou, chegou na casa do pai. E ele disse: pai, eu vou voltar para casa. Não sei se o senhor vai me aceitar de volta, mas eu sei que na frente da nossa casa tem uma árvore grande, muito bonita. E eu vou pegar o trem que passa em frente da nossa vila. Se o senhor me aceitar de volta, coloca um paninho branco no galho da árvore para eu saber que o senhor está dizendo sim para a minha volta. Então ele entra no trem e faz a viagem da capital até a vila. No meio do caminho, ele vai começando a se preocupar, e quando vai se aproximando da chegada da sua vila, tem um homem sentado do lado dele e diz para o homem assim: meu senhor, o senhor pode fazer uma gentileza? Logo na frente vai ter uma pequena casa, também tem uma grande árvore na frente dela. Para eu ficar naquela casa tem que ter um sinal que eu combinei com meu pai, que é um paninho branco pendurado no galho da árvore. O senhor podia fazer a gentileza de olhar por mim, porque eu não estou tendo coragem de olhar?
E aquele senhor, então, compadecido dele, colocou a cabeça para fora, se aproximando e tudo. Daqui a pouco o homem colocou a cabeça para dentro, olhou para ele e disse: rapaz, fala, já sei, melhor passar direto. Não, você não está entendendo. Não tem um pano branco. Tem milhares de pano branco pendurado na árvore, dizendo para você voltar para casa. Sabe onde é que esse pano ficou pendurado por mim e por ti? Lá na cruz do Calvário. Quando o mestre da nossa vida deixou que seu sangue corresse por nós, para que nós pudéssemos então um dia voltar para casa. E às vezes a nossa caminhada é uma volta para casa. Por vezes, às vezes a gente se espinha, se desvia, a gente pega um outro trilho, um outro caminho, mas deixa eu dizer para você, sempre é tempo de voltar para casa, porque o Pai nunca desistiu de esperar. Nunca desistiu de estar na porteira da sua propriedade, dizendo: eu estou te esperando para um relacionamento mais profundo comigo. Estou te esperando para uma conversa mais sincera comigo. Estou te esperando para um tempo muito mais profundo na sua história comigo. Entende? Poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Terceira questão, já estou terminando. Pague o preço que for necessário para que Jesus seja tudo. Quanto tempo leva para uma pessoa entender que tem que ser tudo? Quanto tempo leva para uma pessoa compreender no caminho da vida cristã? Ou ele é tudo ou não é. Tudo mesmo. Minha água, minha comida, o ar que respira. É você saber que logo hoje de manhã, quando você abriu os olhos, a misericórdia dele se renovou. Por isso você está aqui. É pela graça que estamos vivos e é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é um presente de Deus para mim e para você. Então viva de uma forma que você entenda que este presente dado por Deus não pode ser barateado por um relacionamento frio e distante. Ele tem que ser um relacionamento que se aprofunde, pai e filho, pai e filha. Conversa sempre com intimidade, segredos, cochichos de pai e filho que só ele sabe e conhece. A gente pode vir na igreja há 300 anos, mas você não vai experimentar intimidade com Deus enquanto não tiver conversas profundas com Ele, principalmente quando você tiver de começar alguma coisa outra vez. Principalmente quando você tiver de começar alguma coisa de novo na presença do Senhor. Então não seja alguém que quando cair, que quando falhar, ou se estiver alguma coisa precisando ser consertada diante do Senhor, deixa eu dizer para você, não tem o mesmo coração de Saul. Primeiro rei de Israel, fez tudo o que fez. Aí quando chega Samuel para repreender ele por causa do pecado de desobediência que ele tinha cometido, olha o que Saul diz para Samuel, 1 Samuel 15:30. Pequei, mas peço-te agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel, volte comigo para que eu possa adorar o Senhor Deus. Olha a preocupação dele. Não era se arrepender e se prostrar diante de Deus. A preocupação dele era perder a fama. Volte comigo e vamos nos apresentar novamente diante das autoridades do povo. Não, irmãos, isso é remorso, mas não é arrependimento. Quando a gente falha, a gente tem que se arrepender profundamente. Agora veja a diferença do pedido de Davi. Senhor, perdoa os meus pecados e a minha iniquidade. Tem misericórdia de mim. Peço-te uma coisa: que não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lance fora da tua presença. Sabe o que ele estava dizendo? Pode tirar o que o Senhor quiser, pode fazer o que o Senhor quiser, pode acabar com tudo, mas não me lança fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Na corrida da vida cristã, você não pode abrigar a atitude de Saul.
mas tem que abrigar a atitude de Davi. A gente pode copiar Davi no pecado facilmente, mas imitar Davi no quebrantamento é outra história. Então nessa manhã de ceia do Senhor, que a gente vai para a mesa onde a gente não merece estar. Quem é que merece estar na mesa de Deus? É um privilégio só de filho de Deus, conquistado por Jesus. A gente não merece, mas aí Ele põe a mesa para dizer assim: façam isso em memória de mim. Jesus dizendo: lembra o que eu fiz. Aí quando você abre os evangelhos, nesse último momento da ministração da ceia, ali junto com os apóstolos, Ele faz uma promessa, irmão, que para mim é a promessa: de hoje em diante eu não vou tomar mais do fruto da videira, até que eu tome com vocês lá no meu reino. Já pensou? Gente falida, pecadora, mas lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, sendo aguardado na maior e melhor mesa que o universo vai saber da história. Isso é o prenúncio daquilo que está reservado para aqueles que não desistem e não param no meio do caminho. Por fim, um dos apóstolos mais falidos que eu conheço na história chama Pedro. E quero terminar aqui. Pedro. Primeira coisa que você vê nele é a impulsividade. Aí Jesus diz assim: quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Messias. Muito bem, Pedro. Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o Espírito, foi o meu Pai que te revelou. Aí Jesus anda mais um pouco: irmãos, eu vou ter que ir a Jerusalém. Aí Pedro diz assim: Senhor, o Senhor não pode subir a Jerusalém. A pior coisa que o Senhor vai fazer na vida do Senhor hoje é ir para Jerusalém. O pessoal vai pegar o Senhor lá. Aí Jesus diz o quê? Arreda-te de mim. Estamos no jardim. Vamos para a cena do jardim. Aí vai Jesus ser capturado. Aí Pedro fala assim: alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. Vai dar ruim para esse soldado aí. Pega, puxa uma espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. E Jesus fala assim: rapaz, você não tem jeito mesmo. É difícil, hein, mãe? Você é difícil, cara. Quem vive pela espada, Pedro, morre pela espada. Fica na sua aí, meu. Cola a orelha do rapaz. Senhor, eu vou contigo até a morte. Todos estes podem abandonar, mas eu sou diferente deles. Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, você deve... Deixa eu falar para você. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Eu não, vai. Mas fica tranquilo que eu já orei ao Pai, porque o diabo quis peneirar a sua vida como trigo, como a palha do trigo espalhar. Eu já intercedi por você. O diabo quis peneirar a minha vida e a sua vida como palha de trigo, mas Jesus já intercedeu por nós junto ao Pai. E aí Pedro nega, todo mundo sai correndo na hora H, não sobra ninguém. 40 dias Jesus ressuscitado, ali no jardim, ali no seu sepulcro, já com pedra fora rolada. Aí o que acontecia ali? Um anjo dá de frente, 3 mulheres dá de frente com o anjo e diz: olha, nós viemos aqui para preparar o corpo do Senhor e tal. Não, olha, aqui não tem ninguém, não adianta procurar entre os mortos aquele que já está vivo, mas eu tenho um recado. Marcos 16, 7. Eu tenho um recado. Diga aos discípulos que vá adiante dele a Galileia. E mais uma coisa, avise a Pedro que ele estará lá. É um versículo que eu preguei isso aqui em 2012, lá no Sei Pequeno. O que o versículo está dizendo?
disse: avise os discípulos, mas avise também a Pedro. Especificou. Colocou Pedro em evidência para dizer o seguinte: ele está com medo, ele não vai. Avisa ele que é para ele ir. E aí vai, numa praia tranquila, com os peixinhos na brasa, Pedro ali com a mão no bolso, andando para um lado para o outro, fala assim: vai sobrar para mim. Aí Jesus fala assim: está tudo certo aí? Tá, Pedro. Você imagina, irmão, você imagina o coração dele, vamos conversar um pouquinho separado. E Pedro vai. Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, filho de João, você me ama? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Tu sabes todas as coisas, Senhor, e sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Eu estou arrancando de você 3 respostas diante de 3 negações, e eu estou arrancando de dentro de você esse sentimento de falência, que você talvez não acreditasse mais que seria um dos meus, mas eu escolhi você. Você é meu. E hoje, nessa manhã, eu quero trocar neste versículo o nome de Pedro pelo seu nome, num chamado de Deus para a sua vida, para que você invista na intimidade com Ele, para que você derrame o coração na presença dEle. E saiba de uma coisa: se a sua história não tivesse a mão de Deus guiando, você não estaria aqui, você não teria chegado onde chegou. Deixa eu dizer para você: transforme as suas derrotas em combustível para mudança, transforme as suas crises em combustível para transformações profundas. Mas não desista da carreira, não desista do chamado, não desista da escolha, porque quando um homem e uma mulher se prostram diante de Deus, quando um filho grita, o pai ouve. Sei, porque sou pai de 2 meninas agora, 2 moças, agora não é mais menina, é moça. Cresceu rapidinho, cara. Misericórdia, irmão. Pastor Rafael falou que eu estou mais careca. Não é verdade, não. Ele aqui não está chegando direito, está ficando óculos aí, ó. Irmão, rapidinho, aquele toquinho assim. A minha filha mais velha é um pouco mais baixa do que eu, 21 anos. A mais nova está com 18 anos. Está quase igualando a altura com a outra mais velha. Eu falei assim: nossa, vocês têm que parar, pelo amor de Deus, hein? A despesa é alta. E aí, lembro que quando pequenininha, sabe quando você fica noites e noites balançando a criança para lá e para cá? Mamãe sabe o que é, né? Lá na minha casa eu fazia também. E aí dormiu no seu colo, não é assim? Aí você vai pôr no berço, o que acontece? Parece que tem um porco espinho no berço, irmão. Encostar no colchãozinho assim, bom. Né, Caleb? Toda vez que ela acordava, eu batia a mão aqui no coraçãozinho dela e disse: ó, papai está aqui. Aí eu não tirava a mão, aí passava um tempinho, daí ela dormia. O que eu quero encerrar dizendo para você: pode descansar, porque o papai nunca se ausenta. Pode descansar, porque o papai está sempre por perto. Então, se você tem os seus tropeços, posso lhe garantir que eu tenho os meus. Mas Deus é especialista em restauração, Deus é especialista em transformação, Deus é especialista em pegar o abatido e dar um novo ânimo. Deus é especialista no meio da prova mandar refrigério. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.